Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula 3 de Educação Física. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Professora Iris, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, né, prof? Exato, estamos na aula 3, falando aí de coisas bem interessantes. Hoje nós vamos falar sobre pirâmide da atividade física. Vamos conhecer um pouquinho dessa aula? Acompanhe aí comigo. Então, na aula de hoje, nós vamos falar, então, professora, sobre a pirâmide. O que é a pirâmide da atividade física? Será que a pirâmide da alimentação é igual à pirâmide da alimentação? Será? A gente já deu um spoiler nas aulas passadas, já avisou que iria falar sobre ela, né? Isso, e aí na imagem já aparece, né, um pouquinho do que seria essa pirâmide. Mas vamos ver o que nós vamos estudar nessa aula de pirâmide. Então, nós vamos ter aí 4 momentos de conversa. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a aplicabilidade da pirâmide no cotidiano. Vamos falar sobre os níveis da pirâmide da atividade física. Vamos falar também sobre a pirâmide da atividade física e suas relações com os componentes de treinamento. E por último, nós vamos falar sobre o que, professora Iris? Os cuidados com a prática da atividade física, né, gente? Perfeito. Então, nós temos 4 momentos aí de conversa. Qual que é a habilidade para essa aula? Então, nós temos 2 habilidades. A primeira habilidade seria o quê, professora Iris? Seria identificar os níveis da pirâmide da atividade física e a sua relação com a promoção da saúde e a adoção de hábitos saudáveis. Perfeito! E a habilidade 2, nós vamos então distinguir os níveis, recomendações e movimentos corporais presentes na pirâmide da atividade física. Muito bem, então nós vamos iniciar o nosso primeiro momento, então eu vou chamar aqui você para vir comigo, né? Nós vamos falar sobre a aplicabilidade da pirâmide da atividade física no cotidiano, e aí a gente já começa a refletir, né? Isso. Como que essa pirâmide está posta no meu cotidiano? Por que nós trouxemos aqui essa chamada, né? Pirâmide da atividade física no cotidiano. Antes de eu iniciar e a gente aprofundar um pouco mais essa abordagem, eu quero lembrar a palavra estilo de vida. Nós falamos na aula passada sobre estilo de vida, refletimos sobre os parâmetros, refletimos o conceito, a importância de você mudar seus hábitos, da atitude, né? Então, nós falamos de tudo isso. E aí, quando a gente vem com a pirâmide, é como se a pirâmide fosse já o meio, a ferramenta, a forma como você já começa a mudar esse seu estilo de vida. Mas por que será que nós temos, então, o termo pirâmide da atividade física? Vamos conhecer agora? Vamos conhecer. Então, acompanha comigo aí. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, definindo a pirâmide. Olha a palavrinha que aparece aqui, professora Iris. Definindo a pirâmide da atividade física. Ela é uma abordagem adaptada ao estilo de vida. Lembrando que o estilo de vida, ele está ligado ao seu individual, o seu comportamento, a sua mudança de atitude. Olha que interessante. Então, nós já começamos a falar aqui que uma definição da pirâmide está associada ao estilo de vida. Então, é a atividade física que você insere no seu dia a dia. Olha que interessante. Ele também considera os aspectos formais da prescrição do exercício. Então, o que seriam os aspectos formais, professora? Eu não sei quais são. Fica tranquilo que nós vamos ver sobre isso já já. Então, ele vai considerar os componentes de treinamento, que é a forma como a gente começa a prescrição do exercício. Ela também vai atender às necessidades diárias. Então, lembra que a gente falou para o aluno sair do comportamento de contemplação, pré-contemplação, para ele sair ali daquele comportamento de ser largado no sofá? Então, aqui a gente está falando das necessidades diárias de atividade física, de movimento, né? Seja andar de bicicleta, seja subir e descer uma escada, passear com o cachorro. Então, a gente tem necessidades aqui para a gente contemplar. E ele também fala, né, a pirâmide, sobre o estado de saúde dos indivíduos. Então, se a gente for analisar nessa imagem, professora Iris, a gente já tem aqui, né, que o estudante da mediação já está juntando a primeira aula de epidemiologia, a segunda aula de estilo de vida, e agora nós estamos falando da pirâmide, que junta tudo e diz, ó, você pode começar a resolver a sua questão de saúde relacionada ao sedentarismo
incluindo atividade física no seu dia a dia, incluindo atividade física no seu cotidiano, no seu estilo de vida. Olha que legal. Vamos inserir movimento. E esse movimento, ele tem aí, mais à frente a gente vai verificar que tem uma frequência, uma intensidade, uma duração, né? E ainda assim, enquanto não é exercício, mas uma atividade física, ele tem aí alguns níveis que a gente vai já conhecer. Exato. Aí o aluno, mas por que, professora, ela está adaptada ao estilo de vida? Vamos ver mais um pouquinho, acompanhe aí comigo. Então vamos lá. Então, por que abordagem adaptada ao estilo de vida? Por quê? Porque é uma oportunidade, né? Para que a gente possa inserir no nosso dia a dia essa atividade física. Aqui pela imagem a gente já consegue perceber que a gente pode inserir movimento em todos os momentos da nossa vida. Olha que interessante. E aí, gente, pensando a finalidade dessa pirâmide, parece ser fácil, né, professora, já responder isso, não é? Muito claro, muito claro. Então, qual que é a finalidade da pirâmide da atividade física, professora Iris? A finalidade é passar a mensagem de que a atividade física deve fazer parte do estilo de vida. Ela deve fazer parte da sua vida, das suas atividades rotineiras, do seu trabalho, dos seus estudos, do seu dia a dia, né? Você vai inserindo aí a prática da atividade física. Então, aluno da mediação aí, presta bem atenção. A pirâmide não surgiu à toa, então ela surgiu nesse intuito. Eu posso falar então, professora, que a pirâmide já vem aí com uma preocupação de saúde pública? Com certeza. Ela não saiu do nada, né? Lembra que a gente já refletiu, né, sobre a importância da atividade física, sobre o desenvolvimento tecnológico, o quanto que isso impactou positivamente e negativamente. E agora a gente está trazendo a pirâmide aqui como uma proposta de atividade física para você realizar no seu dia a dia. A pirâmide, ela também tem outros nomes. Então, se você for um aluno curioso e você quiser procurar, ela também pode ser conhecida como pirâmide fitness, pirâmide Missouri, pirâmide das minhas atividades. Então, tem vários nomes. Comumente, o que é mais comum, professora Iris, é a pirâmide da atividade física. Mas ela também é conhecida sobre outras terminologias. E aí nós chegamos aqui sobre como que essa pirâmide está apresentada no nosso cotidiano. Essa daqui está muito fácil, né, professora Iris? Está bem explícita, né? A gente tem aí, ela pode inserir na atividade no trabalho, atividade de lazer, né? O meu tempo livre aí eu posso estar inserindo, nas formas de deslocamento, nas atividades domésticas. Afinal de contas, prof, o corpo humano ele foi feito para o movimento. Então, vem aqui, vejam bem. Então, quando eu estou falando de pirâmide da atividade física, a gente tem uma palavrinha-chave que é estilo de vida. Então, é o meu estilo de vida, mas o meu estilo de vida em relação ao movimento. Como que eu utilizo, quais são os movimentos que eu realizo no meu cotidiano. Então, seja numa atividade doméstica, seja no lazer, seja no trabalho, seja na escola. Entendeu? Então, a gente tem aí os movimentos. E agora a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Fica com a gente aí sem piscar, de olho na tela. Então, a gente tem aqui um exemplo, professora, que talvez é muito familiar para os alunos da mediação. As atividades físicas no campo, né, prof? Perfeito. Então, a gente fala aqui de atividades de limpeza, de plantio, de colheita. Nós temos aqui várias atividades que vão ter movimento. Então, tem movimento, são consideradas atividade física. E aí nós temos atividade física, pode ser, eu acredito que nessa imagem elas vão ser atividades de trabalho. Não tem como o aluno dizer que é lazer, né, professora? Não, lazer não. Não tem como. Talvez doméstica, dependendo do contexto, mas é mais atividades do trabalho aqui nesse exemplo. E nós temos as atividades domésticas. Olha aqui essa moça aqui, o tanto de coisa que ela faz, né? E tudo requer movimento. Então, atividades como lavar louça, limpar a casa, passear com o cachorro, lavar roupa, cuidar do neném, cuidar dos filhos, estudar, até mesmo fazer exercícios também, né? Exatamente. Tá? Realizados aqui são atividades domésticas. E aí nós temos atividades também que estão presentes no nosso cotidiano, alguns exemplos aqui para a gente esclarecer um pouco mais. Aqui a gente não divide se é atividades do trabalho, se é atividades domésticas, se é do lazer, mas a gente cita algumas, né, que comumente está presente no nosso cotidiano. Quais são elas, professora Iris?
Ir ao supermercado, passear com o cachorro, tomar banho, lavar louças, limpar a casa, lavar o carro, estudar. Tem uma infinidade de ações que você pode estar fazendo que vão estar sendo consideradas aí atividades. Perfeito. E aí nós chegamos no próximo tópico aqui, que é conhecendo os níveis da pirâmide da atividade física. Então vem aqui com a gente. Veja bem. Nós já entendemos o que é a pirâmide. Já vimos que é a abordagem adaptada ao estilo de vida, que ela trabalha com componente de treinamento, já falamos que ela vai melhorar o estado de saúde. Mas e aí? Como que essa pirâmide vem formada? Nós também, professora, já vimos que o movimento vai determinar essa pirâmide. Exato. Então, tem que ter movimento corporal. Professora, mas como que eu sei o nível dessa pirâmide? E o mais interessante, em que nível você está? Isso. Olha que são duas perguntas. E em que nível eu quero avançar também, né, Pro? Exato. Retroceder não, avançar Exato. sim. Sempre lembrando que você quer entrar no estágio ação e manutenção, o comportamento para atividade física. Então, se eu quero um desses dois estágios, agora nós vamos conhecer todos os níveis da pirâmide e você vai me falar em qual nível você está. Predominantemente. Anota aí. É predominantemente. Por que será que eu estou fazendo essa afirmação? Já já a gente descobre. Vamos lá? De olho na tela. Então, a gente tem aqui qual que é a estrutura da pirâmide da atividade física. Então, vejam bem. Ela tem 4 níveis. Olha que informação importante. Ela também é semelhante à pirâmide alimentar. Então ela vai ter uma estrutura de pirâmide, vai ter uma base lá, vai ter a ponta, vai ter toda a estrutura da pirâmide alimentar. Ela traz uma simplificação formal de exercício. Lembra que eu falei no início sobre essa simplificação e falei que eu ia explicar o que era essa simplificação? Então, quando eu trago esse termo, programa formal de exercício, eu estou falando dos componentes frequência, intensidade e duração. Então, ela traz recomendações relacionadas à frequência, à intensidade e à duração. Então, você pode dizer que ela traz uma simplificação formal de exercício por conta que ela trabalha esses 3 componentes. Ela também vai falar do condicionamento. Ela vai dizer lá a recomendação para exercícios aeróbios e a recomendação para exercícios resistidos, exercícios de força e resistência muscular. É por isso que a pirâmide ela é tão utilizada no nosso cotidiano, porque ela traz uma síntese de um programa de treinamento. Como que isso fica, professora? Então, a gente tem aqui os níveis. Então, nós temos 4 níveis. E aqui nós começamos com a base. O que tem na base, professora Iris? Nós temos aí atividades do cotidiano, aquelas atividades que rotineiramente realizamos. E aqui nós temos o nível 1. Nível 1. E depois? Nós temos aí no nível 2, né, os exercícios aeróbicos e de lazer. Aqueles momentos mais descontraídos em que eu começo a inserir as práticas, mais movimento. Perfeito. E nós temos no nível 3 os exercícios de força e flexibilidade, que são os exercícios que vão exigir lá um direcionamento maior. Geralmente esses exercícios do nível 3 você faz geralmente em academias, em espaços abertos, é um exercício mais direcionado, diferente, por exemplo, dos exercícios de lazer, que você faz de forma mais espontânea, mais livre. E nós temos o nível 4, que está relacionado, na verdade, né, à inatividade física, que é a mesma coisa, gente, que o sedentarismo. Então, esse nível aqui a gente tem que evitar. Nós devemos evitar o nível 4. Eu, sinceramente, eu gostaria que o aluno da mediação nem tivesse aí nesse nível 4, mas vem aqui comigo. Lembra que a gente fez uma pergunta? Qual o nível que o estudante da mediação está? Eu espero que vocês não tenham dito que estão no 4. Se tiver no 4, vamos movimentar, porque a gente precisa sair de lá. Mas é importante também eles entenderem, prof, que a inatividade física, quando eu penso nela, eu não posso simplesmente me deixar largar, né? Pensar no sofá como o meu único momento, né? Ele vai existir em alguns pontos, porque todo corpo, todo ser humano precisa de um momento de descanso, de repouso,
né? Mas ele não pode ser a única lei da minha vida, né? Exato, exato. Então vejam bem, a gente tem 4 níveis. Aí você olhou ali para aqueles 4 níveis, você ainda não entendeu aonde que entra os componentes de treinamento: frequência, duração e intensidade. Já já nós vamos falar sobre ele e eu vou esclarecer um pouco mais. Mas antes disso, a gente vai ver uma matéria jornalística. Vocês vão ver um pouco sobre a pirâmide e já já nós voltamos falando um pouco mais sobre essa prescrição formal que a pirâmide traz. Acompanha aí. Saúde ou estética? Não importa. A procura por academias para a prática de atividade física se tornou frequente. Correr, nadar, pedalar, praticar vários esportes ao mesmo tempo sem controle pode gerar mais problemas do que benefícios, que é a proposta inicial da prática de atividade física. O corpo pode não responder ao excesso de atividades. Para que isso não aconteça, os estudiosos da área desenvolveram a pirâmide de atividade física. Nela, você elabora uma rotina de treinos em um ritmo que não prejudique a saúde. Seguindo a recomendação da pirâmide, você pode diariamente caminhar até o mercado. Pode fazer caminhos extras, passear com o cachorro e usar escadas. De 3 a 5 vezes por semana, você pode fazer exercícios aeróbicos e de recreação, como jogar futebol, basquete, dança, artes marciais, caminhada rápida, ciclismo e natação. De 2 a 3 vezes por semana, você pode fazer exercícios de flexibilidade, força e lazer, como musculação, yoga, alongamentos, golfe, boliche e beisebol. Para evitar o sedentarismo, reduza o tempo de assistir TV, jogar no computador e evite permanecer sentado por mais de 30 minutos. Voltamos. Olha que interessante, né? Gostou aí da nossa matéria que falou sobre os níveis da pirâmide? Vocês viram que na matéria já apareceu algumas recomendações em relação à frequência que você vai ter em cada nível da pirâmide da atividade física. Mas antes da gente entrar nessa parte aí da frequência, da duração, da intensidade, que é o diferente aqui comigo e a professora Iris, que você vai aprender, a gente vai estudar um pouquinho sobre cada nível desses, não é isso, professora Iris? Sim, vamos conhecer um pouquinho mais Então a fundo. vamos lá de olho no primeiro nível. Então vamos lá, qual que é o nosso primeiro nível, professora Iris? Nós temos aí no primeiro nível atividades físicas do cotidiano. Então vejam bem, aqui é o que nós fazemos no nosso dia a dia, é o básico ali. O básico por quê, professora? Nós estamos falando aqui, por exemplo, de atividades do campo, nós estamos falando também de atividades do estudo, atividades que você realiza em casa, limpeza, né? Lavar louça e atividades que você faz cotidianamente. Então, atividades de todos os dias, seja uma atividade em casa ou seja atividades do trabalho. Quais são as características dessa atividade do cotidiano? Então, você vai fazer ali pelo menos 30 minutos quase todos os dias, né? Então, a ideia é que você faça as atividades, movimentos pelo menos 30 minutos quase todos os dias, faça percursos a pé, realize trabalhos com as próprias mãos e insira intervalos durante o trabalho. Então, aqui nós temos as recomendações. Então, quando diz assim, faça atividades do cotidiano, é por quê? Porque você gasta energia também em atividades do cotidiano. Então, se você não realiza pelo menos 30 minutos, quase todos os dias, você não vai gastar energia. E se você não gasta, você acumula ali. Nós vamos ter uma aula que vai falar sobre metabolismo e você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Professora Iris, quer comentar alguma coisa? Aí estão inseridas todas as atividades, né, prof? Que o estudante, que o pai do estudante, que toda a família realiza rotineiramente. Então, se você trabalha no campo, as atividades que você trabalha no campo vão ser inseridas aí. Se você é um estudante que estuda de manhã e trabalha aí à tarde, né? Ou então trabalha à tarde, estuda à noite. Então, essas atividades aí que rotineiramente você executa estão dentro desse campo aí do nível 1. Simplificado. E aí o interessante é que essas atividades, depois a gente vai ver numa outra aula que a gente vai adaptar e a gente vai precisar dar uma sobrecarga. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora.
Continua só se movimentando que você já está fazendo muito bem. Vamos seguir agora para o nível 2, conhecer um pouquinho mais? Acompanhe aí comigo. Então, de olho, no nível 2 nós temos atividades físicas aeróbias e de lazer. Então, são aquelas atividades como caminhada, né? A corrida, a natação, até mesmo o futebol, o futsal, o basquete, outras atividades também. Tem gente que gosta de ciclismo, a professora Iris gosta muito. Gosto né? mesmo. A parte também de você fazer passeios de skate, tem gente que gosta de esportes radicais também. Então, são atividades que eu pratico com fins de lazer. Então, são atividades que eu considero aeróbias ou de lazer. O que é legal a gente perceber aqui? Que geralmente essas atividades de lazer, professora Iris, a gente não faz uma intensidade tão alta. Então, vem aqui comigo, para a gente já entender por que ela é aeróbia. Geralmente, a gente não faz uma intensidade muito alta. A gente até pode ficar cansado, com o músculo cansado, né, devido a um determinado tempo. Por exemplo, quem faz ciclismo e passa muito tempo ali pedalando, um determinado tempo ele vai ficar com a musculatura cansada, mas ele não fica de um jeito tão ofegante que ele não consiga nem respirar. Ele consegue fazer todo o percurso, ele só vai ficar com fadiga muscular pelo cansaço, né? Pelo longo tempo, né, prof, de execução do movimento. O longo tempo. Então, você percebe que é uma atividade aeróbia porque ele fica com suficiência na respiração, ele consegue realizar ali durante um longo período. Então, a gente tem atividades aeróbias e atividades de lazer, como atividades ali que não são muito intensas. E são atividades que você realiza no seu momento de lazer, ok? Por enquanto, vamos ficar aqui, que depois eu vou explicar um pouco mais também sobre essa questão do que é aeróbio e o que é anaeróbio, numa outra aula, não é nessa de hoje, tá bom? E normalmente nessas atividades você acaba envolvendo mais gente, né, junto com você, né, prof? Elas são mais divertidas, são mais dinâmicas. Então, tem uma afinidade aí. A prof falou aí da caminhada, ela falou do ciclismo, ela falou do futsal. Então, se você tem, até mesmo, prof, em aulas anteriores que a gente já falou, por exemplo, do jogo de peteca, né? Se eu ficar ali naquele jogo de peteca e eu me movimentando com um grupo, lá os meus familiares, também vai ser inserido aí dentro desse grupo aí das atividades de lazer também. Perfeito. Então, vamos seguir agora para o nível 3. Acompanha comigo aí. Então, no nível 3, a gente tem atividades de força e flexibilidade. Então, quais são as recomendações, né? Para eu poder trabalhar esse nível 3, professora, então eu posso fazer exercícios com peso, exercícios calistênicos. Eu também posso trabalhar com atividades profissionais para força e resistência. Geralmente, quem trabalha na área da polícia, né? Trabalha muito atividade de força e resistência também. Nós temos aqui exercícios de alongamento para desenvolver a flexibilidade. Então, eu estou no nível 3, eu vou trabalhar esses tipos aqui de exercícios. E o último nível, que é o nível 4, como que fica, né? O nível 4 são os hábitos de vida que a gente precisa evitar. Então, aqui a gente deve evitar. O que a gente deve evitar? E aí, evitar não significa que eu não vá fazer. É eu ficar longos períodos ali fazendo aquele determinado hábito, né? Como, por exemplo, assistindo TV, jogando videogame, navegando na internet, redes sociais. Então, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Sobre esse slide aqui, professora, eu quero que o aluno venha aqui comigo, porque eu também, professora, agora fazendo doutorado, eu fico muito tempo no computador, pesquisando, lendo. Mas aí, o que é legal? A gente dosar. A gente tem um equilíbrio entre o tempo que você fica no computador, o aluno da mediação também, né, estuda usando seu netbook, então fica um longo período ali, sentado, mexendo no computador. Jovem também gosta muito de videogame, de games, né, então fica muito tempo. Redes sociais, então, é uma febre, né, a gente passa um tempo naquelas redes sociais. É algo que você nem percebe quando vê, já passou 2, 3, 4, passou uma tarde, um dia e você tá lá na frente da internet, lá, olha nas redes sociais. Exato. Então, o que é legal? A gente dosar. Dosar, distribuir lá as 24 horas do dia entre o descanso, o sono, o lazer, a hora do estudo, a hora de conversar com a família, socializar. Então, é ter equilíbrio. Quando a gente coloca ali evitar, é no sentido de não prolongar muito, não ficar muito tempo na internet, nas redes sociais, usando o computador, ok? Então, vamos seguir, né, professora? Vamos seguir, vamos movimentar um pouco. Você pode até, enquanto a gente está aqui explicando a aula, levantar um pouquinho,
Se tiver muito aluno, não dá para movimentar tanto, mas pelo menos levantar, assistir ali uns 2, 3 minutos, 5 minutinhos em pé, até para ajudar também na circulação, né? Porque ficar muito tempo sentado cansa. Lembrando que sentado é comportamento sedentário. Então vamos lá, fica com a gente aí, de olho na tela. Então vamos lá, agora nós vamos fechar. Já falamos o que é a pirâmide, já falamos dos níveis, agora nós vamos fazer a última abordagem que eu tinha mencionado, que é a relação com os componentes de treinamento. Então, vamos lá. Agora, fica sem piscar, porque você vai entender por que é relacionado com o programa formal de treinamento. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu preciso entender o que são componentes de treinamento. Então, anota aí. O que são componentes de treinamento, professora Iris, professora Elisângela? São esses três aqui, ó. Frequência, duração, intensidade. Em alguns casos também entra o tipo de exercício, mas eu quero que vocês fiquem só nesses três aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Então, a gente tem frequência, duração e intensidade. Então, na pirâmide, você precisa necessariamente observar a frequência, a duração e a intensidade. Por quê, professora Elisângela? Por quê, professora Iris? Então, vem aqui comigo. Lembra que eu falei que vai chegar um momento que você vai se adaptar? Então, se você todo dia acorda de manhã, você vai lá, faz as suas atividades no campo, você limpa a sua casa, faz o almoço, cuida do irmão, o seu corpo acostuma. Então, você vai precisar dar uma sobrecarga naquilo dali. Esse gasto energético aí é muito baixo, né, professor? Isso, então vai chegar um momento que você não vai sentir nada, você vai estar acostumado já com aquilo. Então, o teu corpo vai precisar de uma sobrecarga. Então, você vai ter que trabalhar com os componentes de treinamento. Ou você vai aumentar a intensidade, ou você vai aumentar a duração, ou você vai aumentar a frequência. Se você está treinando na academia, a gente aumenta o volume, que seria a carga. A gente vai trabalhando esses componentes de treinamento. Falando da pirâmide da atividade física, a gente precisa ter alguns parâmetros. Então, o que a gente vai passar aqui para vocês não é receita, tá? Então, você não vai falar assim, não, eu tenho que ficar nessa caixinha aqui e eu não saio daqui. Não é receita. São recomendações para que você comece a ajustar a atividade física na sua vida. Mas, se você quer um programa de treino com estímulo correto, com adaptação correta, você precisa procurar um profissional de educação física. Porque aí ele vai considerar a sua individualidade biológica, ele vai considerar todo o teu contexto, a tua vida, e ele vai prescrever teu treino conforme a tua necessidade. Então, a pirâmide, ela vem para que a gente fique ativo no nosso dia a dia. Mas quando se fala de sobrecarga, de melhorias, de mudanças significativas, a gente também precisa do profissional de educação física. Dito? Ok? Ele já sabe que o profissional de educação física é aquele que vai orientá-lo, né? Ele não vai prescrever aí, por exemplo, um plano aí na alimentação. Ele vai prescrever exercícios físicos, ele pode direcionar para um nutricionista, se for o caso, né? Pode ser que algum estudante esteja um pouquinho acima do peso, então vai fazer essa associação aí de duas ações, tá? Então, esse profissional, por isso que a gente fala aqui da importância do profissional de educação física, é ele que vai estabelecer, conhecendo aí as tuas aptidões, conhecendo aí os teus desejos, ele vai direcionar aí as melhores atividades. E até observando também, né, prof, por exemplo, se você gosta de dançar, né, ele pode direcionar aí atividades também que tenham dança. Ah, eu gosto mais de exercícios de força. Pode direcionar alguns exercícios aí de força. Então, ele vai buscar e dentro daquilo que você disse para ele, ele vai te orientar da melhor maneira. Perfeito. Então, vamos seguir agora falando um pouquinho mais sobre os componentes de treinamento. Acompanha comigo aí. Então, a gente tem aqui o primeiro, né? Ou uma síntese dele. Então, a recomendação da pirâmide, lembra que eu falei que são recomendações, ela traz uma frequência, uma duração e os tipos de atividade. Em relação à frequência, ela vai falar que é de 3 a 5 vezes por semana. Então, essa frequência aqui é a frequência considerada ideal para você realizar as atividades físicas. Ela traz uma duração de 20 a 60 minutos. E aqui ela traz uma série de exercícios que são
recomendados para que a gente possa inserir movimento, né, no nosso cotidiano. Em relação à frequência, olha bem aqui, presta bem atenção nesse slide. Então, a gente tem frequência menor que 3 dias e frequência maior que 5. Aqui a gente tem duas situações bem importantes para você observar. Presta atenção aí, porque esse slide é muito importante. Então, vejam bem, por que eu não posso fazer uma frequência menor que 3 dias? Porque se eu fizer uma frequência menor, isso vai ser insuficiente. Para quê? Para alterações significativas, ou seja, eu não vou conseguir alterar de forma significativa o meu corpo, meus sistemas corporais, logo eu não vou ter benefício para a saúde. Então, esse é o alerta. Se fala de alterações significativas, eu estou dizendo que eu tenho que ter uma frequência de no mínimo 3 dias de treino semanal. Um outro alerta está relacionado ao risco de saúde. Então, se você faz uma frequência maior que 5 dias, você tem, então, uma maior incidência de lesões. Então, se você é uma pessoa que está iniciando o treinamento, você começou a treinar, então você tem que ter cuidado em relação à frequência maior de 5 dias e o risco de incidência de lesões. Então, vem aqui comigo só para a gente esclarecer isso. Então, vejam bem, se você está treinando e você quer fazer acima de 5 dias, você precisa necessariamente ter um profissional te acompanhando, porque aí ele vai saber dosar a intensidade, duração, vai te avaliar para que você não tenha o risco de lesões osteoarticulares. E dificilmente, se ele está iniciando, se ele nunca fez uma prática anterior, dificilmente ele vai indicar aí 5 dias, né, prof? Exato. Ele então, vai dependendo... direcionar 3 dias aí, tranquilos, até mesmo porque o corpo precisa de repouso. E se recomendar os 5, né, ele vai acabar que ele vai dosar essa intensidade aí para que você não tenha nenhum risco de lesão. E aí nós temos, então, a frequência de 3 dias como sendo a ideal. 3 a 5 dias, 3 a 5, mas tendo o controle lá da intensidade. Vamos seguir? Acompanha comigo aí. Então, nós temos aqui a intensidade. Professora Iris, o que fala da intensidade? Tem 3 níveis aí importantes serem salientados. O muito leve, o moderado ao forte e o muito forte. Então, vejam bem, dentro da intensidade seria o estímulo, né? Lembra lá que eu falei da suficiência de oxigênio, de você ficar cansado, ofegante? Então, isso também vai estar associado com a intensidade. Ocorre que, quando você faz um exercício em intensidade muito leve, ele não vai trazer adaptação nenhuma. Lembrando aqui que quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de mudanças no teu corpo. Por exemplo, você emagrecer, você ganhar músculo, né? Crescimento, hipertrofia muscular. Então, a gente está falando dessas adaptações. Então, aqui não vai gerar adaptação praticamente nenhuma. Quando você faz uma intensidade moderada, que aí você vai saber disso através da sua respiração, da sua frequência cardíaca, então você consegue provocar adaptações. E quando ela é muito forte, veja bem que aqui tem um alerta. Quando ela é muito forte e sem acompanhamento do profissional, a gente tem danos aqui associados, ok? Então, vamos seguir e vamos para a próxima agora, mostrando, né, professora, essa recomendação. Só reforçando que aquela lá do danos no slide anterior, podem vir aí danos osteomusculares aí irreversíveis, né, prof? Exato, pode vir, inclusive dependendo, às vezes o aluno não tem acompanhamento do profissional, vai lá e pega altas cargas, né? Então são lesões que podem ser muito sérias. Então a gente tem aqui, para fechar, então nível 1, eu devo fazer todos os dias. O nível 2, 3 a 5 vezes por semana. Qual que é o nível 2? Atividades aeróbias e de lazer. Então, a gente precisa aí de muita atividade aeróbia. Atividade de força e flexibilidade, que é o nível 3, 2 a 3 vezes por semana. E o que eu tenho que diminuir, professora Iris? Tem que diminuir o tempo aí deitado no sofá, o tempo de inatividade física, né, gente? Perfeito.
E aí nós vamos finalizando agora falando sobre os cuidados, né, com a prática da atividade física, que é o nosso último tópico. Qual que é o primeiro cuidado, professora Iris? Antes de tudo, é importante que você procure um médico para saber como é que está a tua saúde, ele vai avaliar, e aí depois é que tu vai procurar um profissional da educação física para ele direcionar as atividades, mas primeiro procura um médico. Olha que né? interessante. Resolvi treinar, entendi que a pirâmide é muito importante, mas eu também entendi que é legal eu fazer uma atividade orientada, né? Uma atividade numa academia, uma atividade com acompanhamento. Quais são os procedimentos que eu tenho que ter, né? Então, eu vou procurar um médico para fazer uma avaliação. Eu também vou procurar um médico se eu estiver fazendo atividade física por conta e eu sentir qualquer sinal, né, de mal-estar, a gente vai orientar isso também. Então, é importante procurar um médico, é importante também procurar o profissional de educação física. Essa prática ela tem que ser gradual. Lembra que a gente já mencionou ao longo da aula que não é algo que você começa numa intensidade muito alta e nem numa frequência de dias muito elevada. Então, isso aqui é gradual. Por quê? Porque você vai se adaptando, né? Você vai adaptando seu corpo para aquele estímulo, para aquele exercício. E nada melhor do que o profissional de educação física para te acompanhar. Qual que é outra recomendação que a gente deve ter? Se durante os exercícios você sentir dor no peito, tontura, dor de cabeça ou qualquer outro sintoma, procure um médico. Isso aqui é muito importante. A gente precisa refletir um pouco sobre isso. Porque a gente tem visto muitos jovens passando mal, a gente tem visto também pessoas jovens vindo a óbito por ataque fulminante, né? Então, teve um momento ali, uma morte súbita. E aí ele tem justamente devido a alguns sinais que a gente acaba dando também, porque o corpo dá sinais. Então, se você sentir qualquer dor no peito, mal-estar, dor de cabeça, interrompa imediatamente o exercício, procure o médico, faça uma avaliação médica, não brinque com a sua saúde e fique atento aos sinais. Às vezes, prof, o estudante pode pensar assim, eu acho que eu estou um pouquinho acima do peso, então vou começar a fazer exercício. Mas hoje eu não vou tomar café da manhã, porque eu já quero começar assim. E aí ele já começa pensando errado, né? Porque dali a pouco ele começa a fazer o exercício, começa a falhar a musculatura, começa a vir a tontura, quem sabe vir uma queda, né? Tudo advindo primeiro porque não tomou café da manhã. E aí ele queria já perder peso a partir da primeira atitude dele, que era a ausência da alimentação. Então, esse cuidado também de se alimentar bem, né? Depois que já procurou o médico, já procurou o profissional, é importante estar bem alimentado. Não com comidas pesadas, mas com comidas ali que me dê a saciedade suficiente para eu conseguir realizar os exercícios. Exato. Então, em relação ao cuidado, na hora que você sentir qualquer incômodo, qualquer dor, não continua, para. Se estiver na aula de educação física, avisa o professor. Se estiver fazendo na hora do lazer, avisa o amigo. Vai procurar passar por uma avaliação médica imediatamente, ok? Isso. Vamos seguir. Tem mais informes aí para vocês. Não faça exercícios em jejum. A professora Iris já falou sobre isso, né? Até antecipei. Isso daqui é muito sério. Então, vamos evitar e fazer exercício em jejum. Se você quer fazer um treino aí em jejum, procure um profissional que ele vai te auxiliar, né? Um profissional de nutrição, para que ela possa te orientar sobre as melhores alternativas. Você também precisa beber muito líquido quando você estiver treinando. E a questão do líquido vai estar associado principalmente com a elevação da temperatura corporal, né? Então, a gente tem na termorregulação, aumenta, né, a ingesta de água para que você tenha ali essa termorregulação da forma correta. Os órgãos precisam se manter funcionando, ter um bom funcionamento e a água vai auxiliar nesse processo de equilíbrio dessa temperatura, né, prof? Exato, vai fazer essa termorregulação para que você não tenha que reter líquido, que você consiga fazer o resfriamento, porque quando eleva a temperatura tem que resfriar. E aquele processo de transpiração vai estar associado justamente a esse processo de resfriamento, né? Então, aqui a gente tem, evite exercícios sob o sol forte, use roupas leves e tênis apropriado. Então, são alguns cuidados. E aqui, para a gente fechar, né?
escolhendo a sua atividade, a gente está sugerindo aqui, por exemplo, o skate, a zumba, o pilates, a gente vai fazer o nosso mexa-se, professora. Mas o nosso mexa-se vai ser só na ponto 2. Quando voltar, a gente tem o nosso mexa-se aqui. É um exercício que a gente vai brincar, eu e a professora Iris aqui com vocês. Vocês vão brincar aí, a gente vai brincar aqui, mas só na hora da revisão, quando a gente voltar. Então, toma uma água, faz um alongamento, levanta aí, faz um alongamento, estica as pernas, já já a gente está de volta.